Podcast. Juntos E misturados. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. E é com esse clima que começamos mais um podcast e hoje vamos falar sobre psicomotricidade, uma disciplina que precisamos dominar para podermos conseguir auxiliar a nossa vida de professor e de pedagogo. Hi, bebitos! E para vocês que não sabem quem é a gente, muito prazer, eu sou Catarina Barreto. Eu sou Caio Otávio. E se você quer saber mais sobre a gente, acesse nossas redes sociais. Onde eles podem nos encontrar, Caio? No nosso e-mail, webeducação.fbn@gmail.com ou no nosso YouTube, Web Pedagogia. Ou nosso Facebook, Web Pedagogia, nosso Twitter, Web Pedagogia e o nosso Instagram, Web Pedagogia _oficial. Você pode mandar sugestões de podcast, de futuros vídeos, tanto no nosso e-mail quanto em todas as redes sociais. Existem vários assuntos abrangentes lá. Acesse e vê se você se identifica com algum. E hoje trouxemos uma convidada muito especial, a professora Elane. Dá um oi, professora Elane. Oi, pessoal! Feliz em estar com vocês aqui para falar um pouquinho de psicomotricidade hoje. Sou a professora Elane Cristina, sou professora, sou pedagoga, atualmente sou assessora pedagógica da Divisão Distrital Sul da CEMED aqui de Manaus e já tive a oportunidade de estar ministrando essa disciplina, esse componente curricular psicomotricidade no curso de graduação da Faculdade Boas Novas de Pedagogia. Estou feliz de estar aqui com vocês. E professora, para iniciarmos o nosso podcast, a primeira pergunta é, afinal, o que é psicomotricidade? Pois é, Caio, quando a gente fala psicomotricidade, vem logo na mente assim, poxa, essa palavra é muito grande. Mas é uma palavra que define logo o que é psicomotricidade. Porque se a gente pegar a palavra psicomotricidade e dividi-la, pegar a primeira parte, tá, gente? Psi significa aspectos emocionais. O que são esses aspectos emocionais, pessoal? Sentimentos, emoções. Aí, quando a gente pega da palavra também psicomotricidade, o có. Có significa cognição. O que é cognição? Ou seja, processamento de informações, né? Aí tem o motri, que é movimento humano. O nosso movimento, sabe, pessoal, ele é cheio de intencionalidades, ele é cheio de inteligência. Nós somos diferentes dos animais, né? Comuns. Nós temos inteligência e o nosso movimento é inteligente. Então, essa motri é movimento humano. E o finalzinho da palavra é idade. Psicomotricidade. Idade significa o quê? As etapas de vida do ser humano. Então, a pergunta é, o que é psicomotricidade? Aí a gente pode responder da seguinte maneira, é a ciência que busca fazer a conexão dos aspectos, o quê? Emocionais, cognitivos e motores. Olha que legal, Caio. Olha que legal, Catarina. Sim. E pegando esse assunto de idade, eu também queria perguntar, a psicomotricidade na educação infantil. Educação infantil, tudo a ver, né? Quando a gente fala de psicomotricidade na educação infantil, nós falamos o quê? Ela é importante. Por quê? Porque por meio da psicomotricidade, eu posso auxiliar o desenvolvimento das crianças. Olha aí. Por meio das experiências motoras, cognitivas e socioafetivas. Nós vamos exercer, nós professores, eu digo nós porque já fui professora de educação infantil e de ensino fundamental, e é muito importante, é indispensável essa formação. Tanto é que os nossos cursos de licenciatura, incluindo o nosso curso de pedagogia da Faculdade Boas Novas, trabalha muito bem essa questão na educação infantil. Por quê? Porque 75%, viram meninas aí que estão nos ouvindo, 75% do desenvolvimento psicomotor ocorre na fase da pré-escola. E é nesse momento que nós precisamos facilitar o processo de aprendizagem futura.
Então, é nesse momento que a criança, ela vai ter o toque, né, ao seu favor ali, o movimento, ela vai começar a ter percepção. Ou seja, para a criança segurar um lápis, chegar a segurar um lápis, ou depois uma caneta, como nós temos aquela habilidade já hoje, né, devido à nossa idade de segurar, ela passou por etapas. E uma dessas etapas, importantíssima, é a educação infantil. Ela vai precisar, né, se movimentar, movimentar o seu corpo e exercer a percepção socioafetiva também. E também até quando eu estive no meu estágio de psicomotricidade, no bimestre passado, a gente teve essa disciplina de coordenação motora, né, onde a gente teria que realizar atividades, né, para crianças do primeiro ano, de entre 4 a 5 anos, mais ou menos, no qual a gente teria, né, eu basicamente, um único homem na sala até então, fazendo uma atividade de psicomotricidade para crianças. E assim, a gente tem muitas experiências boas, né, porque eu, com toda a minha inexperiência, fui pesquisar mais sobre. E assim, a gente realizou um circuito psicomotor, né, utilizando as formas geométricas e a matemática, né? E assim, foi realmente um grande desafio, porque eu nunca tinha dado uma aula, né, até então. E imagino para crianças. Então, a gente comprou um bambolê, a gente fez as formas geométricas, as cores. Então, assim, a gente conseguiu trabalhar as cores, todos os recursos. A gente usou as cores, os números e as formas geométricas só de uma vez. E, né, e no final, a gente ainda fez uma atividade, né, avaliativa com eles, para ver se eles conseguiram captar isso. Se realmente eles conseguiram aprender. E foi uma experiência muito boa, que eu vou levar para sempre assim, na minha vida. Também, deixa eu dizer para você que assim como uma experiência boa para você, para mim também. Eu já ministrei outras disciplinas no curso de pedagogia, até na pós-graduação também, na área de educação. Mas me chamou muita atenção quando eu fui convidada para ministrar psicomotricidade, eu tive que me apoderar, né? Como diz a Mulher Maravilha, se empoderar, né? De algumas coisas e voltar a estudar sobre movimento, cognição, emoção. E aí é que tá. É importante que o professor da educação infantil ele tenha essa consciência de que a criança ela atua no mundo por meio do movimento. E a gente, como professor, como estudante, né, de pedagogia ou de alguma licenciatura, nós precisamos dar valor e dar importância a esse momento. Ele não pode passar desapercebido. Por quê? Porque nós precisamos conhecer o desenvolvimento motor e as suas fases, para que seja capaz de quê? De propor atividades fundamentadas nos conceitos de psicomotricidade. Por isso está de parabéns, viu, Caio? E o pessoal da pedagogia. Porque nós precisamos nos apoderar dessas ferramentas, tá? Desses conceitos. Não é só o professor de educação física, mas nós pedagogos, ou mesmo as licenciaturas da área, que vão atuar, de repente, dentro da escola, pode sim, o professor de 1º ao 5º, ele tem que utilizar o professor de educação infantil primordial, e assim é toda a idade, né? Psicomotricidade, para todas as idades, depende de cada fase da vida. Verdade. Legal, sabe, gente? A gente sempre pensar em criar currículos e propostas, projetos em que as crianças utilizem o corpo como meio para explorar, criar, brincar, sabe? Imaginar. Eu fico pensando assim, sentir, aprender. O legal também, Caio, que nós tivemos oportunidade no curso de pedagogia da Faculdade Boas Novas, quando eu estive aí com vocês no curso, de fazer um circuito com os alunos, e foi muito impactante. É muito bom se mexer, brincar com o movimento, com o corpo, e ao mesmo tempo estar fazendo todo esse trabalho de desenvolvimento psicomotor com as crianças depois. É até uma forma divertida, né? Porque criança é uma coisa assim de pular, de se movimentar, né? Até uma coisa que chama a atenção dela, para querer aprender, para querer contribuir na aula. Isso porque a criança ali, na primeira fase, ela está sendo formada, ela está sendo estruturada, e ela precisa ser estimulada. E a gente fica... É muito rico, você pode falar disso, e a Catarina também, que está acompanhando, que é rico demais esses estímulos na educação infantil.
E o brincar hoje, o brincar, ele não é brincar por si só, né? Ele é um brincar intencional. A própria BNCC já coloca isso pra gente. A gente fica muito feliz. Então, em que está vendo, né, o que está acontecendo hoje na educação infantil e em todo o processo de desenvolvimento da criança. E, professora, eu queria também perguntar a importância da psicomotricidade e qual metodologia a gente poderia usar. Olha, no primeiro momento aí, duas coisas. Na importância, a gente já coloca aqui que é primordial. Primeiro momento da pergunta. É importante o professor ter consciência da psicomotricidade em todas as etapas. É explorar, o brincar, o criar, o imaginar, o sentir, o aprender. As metodologias aí entrando, né, vão ter que, no caso, ferramentas, vai entrar aí os aspectos do desenvolvimento motor. Por exemplo, eu preciso saber o que é equilíbrio, até para escolher determinada atividade, né? Equilíbrio, eu preciso entender de lateralidade, eu preciso compreender o conceito aí de esquema corporal, e em cima disso, como o Caio falou há pouco, eu preciso estudar um pouquinho mais, né? Eu preciso buscar as ferramentas. E nisso eu vou desenvolver determinada atividade. Por exemplo, nós temos estafeta. Quando a gente fala de estafeta, a gente fala de corrida. Aquela corrida do vai e vem, com aquele hastezinho, né? Que a criança segura ali um objeto parecido com aquele haste ali das Olimpíadas, né? E tem que passar para o outro. Corre, passa para o outro e vai para trás na fila. Isso aí está desenvolvendo totalmente o esquema corporal dele. A consciência que a criança, a gente precisa ter consciência que a criança passa a ter sobre o próprio corpo, ela tem consciência disso, aquela corrida ali. Então, ela precisa do esquema corporal. Esquema corporal é a consciência que a criança das partes que compõem e das possibilidades desse corpo, tanto em movimento como em posição estática. Olha aí, dentro disso, nós podemos escolher inúmeras brincadeiras que até eu mesma, hoje eu já passei dos 40, quando criança, nós fazíamos barra-bandeira e corríamos de um lado para o outro. Ou, de repente, brincar, né, de passa-bola com uma bola de rasgar papel, jornal e fazer bolinhas. Eu já estou fazendo um movimento com as mãos. Então, a metodologia aí vai depender muito do professor, do que ele compreende com motricidade, de lateralidade, né? Quando a gente fala de lateralidade, ela está relacionada à predominância de um hemisfério cerebral. Olha, aí entra uma dica para nós pedagogos, né, professores, de estar buscando conhecimento da neuro. Olha que legal, porque como eu falei no início, a psicomotricidade é uma ciência que busca fazer a conexão dos aspectos emocionais, cognitivos e motores. Ela é uma ciência. Então, para que eu possa exercer uma metodologia diferenciada, eu preciso ter conhecimento dessa ciência. E uma dica para vocês aí é nós estarmos constantemente estudando a respeito disso, quando formos elaborar um plano de aula, quando nós estivermos na sala de aula com os nossos alunos, pensar no melhor e não esquecer a psicomotricidade em nenhum momento. Eu queria que você desse uma dica para os alunos, assim como a Catarina, que está ainda no terceiro, e que ainda vão passar por essa disciplina, o que ela pode esperar, né? Essa disciplina tão maravilhosa que é a psicomotricidade. Olha, que legal, Catarina. Terceiro período, daqui a pouquinho já está no quinto, né, Caio? Já está no sexto. Olha, a psicomotricidade vai fazer a diferença sim, viu, Catarina? Quando você tiver aí as suas aulas de psicomotricidade, você vai compreender um pouco melhor, né, os conceitos de ciência da saúde e da educação. Porque, na realidade, a psicomotricidade, ela se conceitua como uma ciência do saber e da educação, olha aí, do saber, da saúde, aliás, e da educação, pois são diferentes, né? Elas não são indiferentes, aliás, as diversas escolas.
né? E nós temos que ter essa compreensão, porque muitas vezes quando nós vamos para um curso de licenciatura ou de pedagogia, pode ser, né? Porque eu acho que hoje, com o conhecimento que nós temos, o acesso à internet, às redes sociais e tudo mais, a gente já tem essa compreensão que a pedagogia, ela cuida de gente também. Eu sempre falava para os meus alunos isso. Gente gosta de gente, não é verdade? Então, quando você for estudar psicomotricidade, você vai verificar que a psicomotricidade se conceitua como uma ciência da saúde e da educação. Aí vai entrar um pouco a neuro, né? A psicologia, né? E aí a expressão motora através de utilização psíquica e mental do indivíduo. É legal demais, viu? Você vai gostar. E eu tenho certeza disso. Se prepare, porque você vai descobrir muita coisa boa e vai sair cada vez mais estimulada a estudar sobre a psicomotricidade. Por essa breve explicação, eu confesso que eu já estou bem interessada e eu, tipo, não sei muito, assim, o básico do básico, porque meu irmão, ele é uma criança autista. Então, a gente sempre... a gente sempre... fonoaudiólogos, professores, sempre disseram como é que era pra gente cuidar dele, treinar ele. Minha tia, que ela fez faculdade de fonoaudiologia, ela não explicou, mas ela deu o básico falou um mínimo para mim, para minha família, e fez algumas atividades com ele que eu achei bastante interessante. E hoje ele tem 15 anos, ele foi diagnosticado como severo, se eu não me engano, e ele é bem evoluidinho, mas porque ele sempre teve, desde quando ele era pequeno, bem pequeno mesmo, acho que desde 3 anos, ele teve um tratamento, um acompanhamento com isso. Hoje, tipo assim, até para escrever, ele não consegue escrever muito bem, mas agora ele tá melhorando muito mais, por causa do treinamento. Olha aí, tá vendo? É o estímulo. Aí você vê a importância de um professor que faz estímulos e de uma pessoa que tem conhecimento. Essa dica que você deu é ótima, eu gostaria até de falar, se for possível agora, que o gesto é o primeiro instrumento social de compreensão e expressão da criança. Olha só. Ações como apontar, evocar, apanhar, elas começam a substituir o choro. Olha aí. A criança gesticula para exprimir situações e ações que ainda não conseguem verbalizar. Então, há necessidade, como você bem colocou agora, o seu irmão ele foi estimulado de uma forma. Essa estimulação motora, ela põe a criança em contato com o objeto, com o meio e com ela mesma. Ela começa a se conhecer, criando uma comunicação corporal, gente, cheia de quê? Essa comunicação corporal vai vir cheia de significados. Olha que é muito legal, porque você vai poder trabalhar com crianças especiais, sim, com crianças ditas normais, né? Que é uma outra disciplina que eu amo ministrar, que é educação especial na perspectiva da inclusão, que eu também ministrei na Faculdade Boas Novas. E aí a gente começa a ver a diferença na estimulação motora de uma atividade. O que faz diferença é a intenção daquela atividade. O que provoca? De provocar o quê? Ela provocar um aprimoramento no esquema corporal da criança. Entendeu? Em determinada criança, ela pode estimular e organizar habilidades diferentes das já experimentadas. Olha, é lindo demais ver a saúde junto com a educação trabalhando para um desenvolvimento psicomotor da criança, nesses 3 aspectos que eu já coloquei. Aliás, 3 aspectos emocionais, cognitivo, aspecto emocional, aspecto cognitivo e o aspecto do motri, né? Que é o movimento humano. Como a senhora falou sobre brincadeira, uma professora uma vez falou na sala de aula que brincar não é só brincar, que às vezes a brincadeira tem um ensinamento e tem todo um ensinamento por trás dela. Um desenvolvimento. Isso é verdade. Naquele momento está sendo trabalhado em inúmeras habilidades ali da criança, na interação e no brincar. E o que é legal é que a nova base, a BNCC, a nova base, né, Nacional Curricular Comum, ela já vem trabalhando isso nos eixos temáticos, desde a educação infantil. Então, isso já está sendo visto, porque antigamente, na nossa época, eu digo na minha, tá? Porque vocês são jovens. Na minha época de escola, eu só fui para a escola aos 6 anos e eu já fui para o primeiro ano. Não existia
uma obrigatoriedade, que a nova ALDB trouxe também essa obrigatoriedade a partir dos 4 anos de idade, da criança já estar matriculada numa determinada escola, na escola, aliás. Então, eu sou da geração do quarentona, a gente não teve esse trabalho tão primordial de psicomotricidade, eu, pelo menos, não tinha condição meus pais não tiveram condição financeira de me colocar numa escola particular, ou de uma creche, ou numa educação infantil há 40 anos atrás. Então, nós estamos vivendo um novo momento da educação. E sempre a educação ela vai estar, sim, eu acredito, se reinventando, como nós estamos nos reinventando agora, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. As crianças estão tendo aulas de psicomotricidade, os professores estão ministrando aulas pelo YouTube, pela televisão aberta. Eu trabalho hoje na Secretaria Municipal de Educação e eu tenho acompanhado o Momento EBA. Não sei se vocês acompanharam, mas anotem para vocês acompanharem. O Momento EBA, que passa no YouTube, das aulas em casa Amazonas, e tem um momento só para educação infantil, onde o professor vai lá no Momento EBA, vamos brincar. E ele coloca para a família atividades psicomotoras de desenvolvimento, porque as crianças estão todas ilhadas, né? Estão isoladas em casa, mas elas precisam do movimento. Olha que interessante, nós estamos vivendo um novo momento. Eu só fui para a escola aos 6 anos, mas as crianças hoje, nós estamos trabalhando a psicomotricidade desde o maternal, né? Quando realmente o professor que está atuando entende a respeito, compreende a importância desse estímulo psicomotor. Seguindo o gancho da Catarina, eu queria que a senhora explicasse como a gente pode trabalhar, né, nós pedagogos e professores, com crianças autistas, a psicomotricidade. Olha aí, que legal a gente falar disso, Caio, porque tem que haver um equilíbrio, né? Primeiro, para mim trabalhar com uma criança autista, eu preciso saber em que grau ou qual grau de autismo essa criança tem. E aí vai para o primeiro ponto. Eu preciso ter, hoje em dia, a gente precisa ter em mente a legislação e principalmente um professor que está atuando dentro da sala de aula, ele precisa ter o conhecimento, ele tem, vamos dizer que ele tenha 2 alunos ou um aluno autista na sua sala de aula. Ele precisa chegar assim, perguntar do seu diretor, da sua pedagoga, em primeiro lugar, né, coordenação pedagógica. Vocês têm o laudo da criança? O que realmente essa criança tem? Aí, de repente, sondar depois com os pais, né, a família. Por quê? Porque eu preciso ter em mãos, né, esse conhecimento para poder trabalhar aquela criança, o lado psicomotor dela, o equilíbrio. Como é que eu vou trabalhar o movimento se eu não sei realmente até que ponto eu posso ir? Por isso que é importante nós destacarmos isso. Nós precisamos ter o conhecimento e respaldo legal também. Porque vai que, de repente, eu faço uma determinada atividade ou brincadeira e aquela criança não pode executá-la, ela vai se frustrar. Então, qual é esse equilíbrio? Equilíbrio que a criança ela começa a se movimentar a partir desse momento e passa a explorar objetos e integrar, entenderam? Tudo isso. Mas eu, enquanto professor, eu preciso saber quem é o meu aluno. Então, essa pergunta aí seria, eu sou professora, quem é o meu aluno? Ele é autista? Qual é o grau de autismo? Severo? Aí já fica, ele toma medicação? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Eu posso perguntar da família? Então, a questão da educação especial, na perspectiva da inclusão, que nós estamos vivendo também, de 10 anos para cá, porque é uma coisa nova, viu? Vocês sabem disso, educação especial na perspectiva da inclusão no Brasil, recente, que eu digo, tem uns 10 anos, uma década, que se começou todo esse processo, até mesmo nas leis brasileiras, né? E normativas a respeito. Então é isso, é postura, gente. Vamos ter postura séria, porque para trabalhar com crianças especiais, eu preciso ter um equilíbrio adequado. Né? Eu preciso conhecer quem é a minha criança e quanto de esforço ou desgaste ela poderá ter com a determinada atividade. Porque a psicomotricidade trabalha garantindo uma movimentação harmônica e coordenada, não é de qualquer forma. Então, vamos agora para as perguntas dos ouvintes, né, que enviaram para a professora Elane.
A primeira pergunta é da Lívia ALM20. Ela perguntou: Oi, eu sou a Lívia, sou professora Olha, de educação legal. básica. Como posso trabalhar a psicomotricidade na educação infantil à Olha distância? ele, agora até a gente comentou sobre isso, mas vale a pena falar novamente. Como é que eu posso trabalhar à distância? Sabe por que que ela está perguntando isso, Caio e Catarina, que estão, e o pessoal que está ouvindo? É porque nós estamos vivendo esse momento. Os nossos professores de educação infantil, ensino fundamental, eles estão indo para frente mesmo das câmeras, ou como é que é? Para frente mesmo, é? É. É, Estão à frente das câmeras, montando o seu É, estúdio, e dançando, e cantando, e se mexendo, e colocando a criançada, vamos pular. Eu vi uma aula maravilhosa aqui da rede pública, a colega montou tipo com um barbante, viu? Ela pegou o barbante e saiu montando como se fosse assim, oh meu Deus, aqueles filmes, né, de raio laser que não pode pegar na criança, e a criança tinha que montar ali com aquele barbante, o pai montou para a criança, né, uma pista de barbante assim amarrado, e ele tinha que, lá, trabalhando lateralidade e equilíbrio, ele tinha que passar até o final do corredor e criando estratégias para não bater no barbante. Quem está me entendendo aí? Eu soube explicar bem a brincadeira? E aí, com o barbante, ele tinha que uhum, passar ali. Ele montou como se fosse raio laser os barbantes. Vocês estão sinalizando aí na mente já sim. o que está acontecendo? E o garotinho tinha que passar, atravessar o sim, corredor sem se bater ou bater no barbante. E ele podia escolher a estratégia que ele quisesse ali. Ou seja, já estava trabalhando psicomotricidade, cognição, a emoção dele, o equilíbrio, o movimento humano. Os professores, para trabalhar nesse período de pandemia, a gente vai ter que realmente, como se diz assim, se reinventar, ir para as frente das câmeras, coisa que a gente não tem, eu pelo menos não tinha esse costume, agora até live a gente está tendo que fazer, né? E não tinha costume de utilizar e estou utilizando. Então, a colega que fez a pergunta é buscar mesmo conhecimento, ferramentas, até mesmo tecnológicas, para mostrar para a criança, para os pais das crianças, porque no caso da educação infantil, a gente vai contar muito com a família. sim, sim. Respondendo a pergunta, o professor ele tem que se reinventar. Hoje, para trabalhar no contexto que nós estamos vivendo de pandemia, ele precisa mesmo ir para frente das câmeras, dar um direcionamento para esses pais. Na educação infantil, são os pais que vão fazer o movimento com os filhos. E é isso que nós estamos vendo hoje, até nos YouTubers, na internet, nas redes sociais. Muitos professores de educação infantil, de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, estão indo para as câmeras e estão fazendo atividades variadas ali. E muitas atividades que contemplam psicomotricidade e movimento, né? A próxima pergunta é da Úrsula BB38. Ela diz: Olá, podcast Juntos e Misturados. Eu sou a Úrsula, tenho 38 anos, sou professora novata nesta área e moro no Rio de Janeiro. Minha pergunta é: como posso trabalhar a psicomotricidade na disciplina de geografia? Olha, que legal, Úrsula, né? É legal porque a Úrsula está querendo. Olha, primeiro Isso. passo que você precisa querer, porque geografia não é vamos dizer assim, não é uma disciplina que a gente diga assim, ai, nessa geografia tem movimento, a gente parece que não vê o movimento quando a gente olha para a geografia. Mas se o professor da disciplina de geografia, desse componente curricular, ele enxergar psicomotricidade ali, ele pode fazer atividades variadas. Quando ele trabalhar, por exemplo, os países ou os estados brasileiros, o que eu posso fazer? De repente, criar ali norte, sul, leste, oeste, vou levar meus alunos lá para o pátio da escola, ou se você tiver um espaço na sua escola, ou um espaço maior na sala de aula, retirar as cadeiras e, de repente, pedir para os alunos ali fazer a rosa dos ventos humana, né? No meio da sala, ou, de repente, colocar o aluno deitado ali. Eu já vi muito isso também na geografia, pegar o papel, né? E vamos lá, alunos, hoje nós vamos fazer um movimento diferente. Hoje nós vamos trabalhar o conceito de geografia e o conceito de corpo humano e ciências. Ou seja, vai depender do que o professor
naquele momento que ele tiver com o seu conteúdo a ser ministrado, o que eu posso inserir na minha aula para diversificar e trabalhar a psicomotricidade. Eu vou poder inserir uma dinâmica, de repente, no início. Eu posso, de repente, começar a minha aula utilizando uma dinâmica que tenha a ver com o lado da psicomotricidade, ou uma atividade de, vamos se mexer, criança, agora, eu quero ver todo mundo em pé, vai começar a nossa aula de geografia, falando dos estados brasileiros, mas eu vou começar primeiro com uma música, eu quero que você movimente seu corpo, pé aí, criança, vamos lá, agita aí, vai tocar a música dos estados brasileiros, quais são os estados do norte, quem souber, levanta a mão direita, a mão esquerda, o pé para frente, pé para trás, ou seja, vai depender do professor, e do conteúdo que ele estiver ministrando, mas que é psicomotricidade. Dá para entrar em geografia, dá para entrar em ciências, sim. Matemática, ela vai perpassar todo o currículo. E o professor é a chave nesse processo. Caio e Catarina aí que estamos ouvindo e os demais colegas que estão ouvindo. O processo, a chave de todo o processo é o professor. Ele pode, ele consegue, porque nossos professores são criativos e dinâmico. Arrasou. Agora, a próxima pergunta é de um gestor da rede pública. Ele falou: oi, eu sou o Hugo, tenho 59 anos, sou gestor da rede pública. Minha pergunta é, em sua opinião, como deveria agir um professor ao se deparar com crianças que apresentam atraso motor? Crianças com atraso motor? Motor. Aí é que tá. Por exemplo, numa sala de aula, nós não vamos ter uma perfeição, né? Nem a palavra correta é hegemonidade, é isso, gente? Me corrijam. Ela não vai ser homogênea, né? Uma turma, quando a gente tem uma... É isso mesmo? Uhum. Numa turma, nós podemos ter 35 sim. alunos, todos os 35, eles aprendem, né? Eles são diferentes uns dos outros. Quando eu tenho uma criança especial, entre aspas, né? Ou, de repente, uma criança, como ele mesmo citou, com atraso motor, eu vou ter, já voltando para a questão anterior que eu respondi, eu tenho que verificar, né? Fazer toda a minha sondagem diagnóstica primeiro, com os responsáveis, com a minha coordenadora pedagógica, ou com quem de direito. E aí, sim, o que ele tem? Eu percebi que ele tem um atraso motor, ele não consegue, de repente eu percebo que nem o lápis ele consegue segurar. Eu já presenciei um caso, viu, só para compartilhar com vocês, de uma criança que ela não passou pela educação infantil, ela foi matriculada com 7 anos no primeiro ano, direto. Só que ela tinha algum atraso psicomotor. Por quê? Porque ela não conseguia segurar o lápis como nós, eventualmente, seguramos com os dois dedos aqui, né? Com aquela delicadeza, ele fechava a mão toda e colocava o lápis no meio. E ele não conseguia, ele tremia todinho. E eu fui conversar com aquela mãe, eu perguntei, mas depois pedi para chamar a mãe, eu precisava saber o que estava acontecendo, ele já tinha 7 anos. E aí foi quando a mãe disse, não, quando ele tinha 4 anos, ele ficou muito doentinho, e eu não quis mais colocar na escola, e eu não fiz nenhum trabalho com ele vamos dizer que ela não fez nada de psicomotricidade em casa. E aquela criança, então, aos 7 anos, não conseguia nem segurar um lápis. O que fazer? Aí vai entrar o que eu conheço de psicomotricidade. Aquela criança não sabe segurar o lápis, então ela vai ter que ir ainda para uma base de educação infantil ou em casa, ou em determinado momento na sala de aula. Vou ter que, de repente, olha, hoje você vai fazer essa atividade diferenciada. Hoje você vai brincar, o teu não vai ser segurar o lápis. Primeiro, vamos pegar jornal? Jornal, professora? Eu quero que você tente amassar um pouquinho esse jornal aqui. Eu quero que você tente colocar feijãozinho ou bolinhas de papel crepom nesse desenho aqui. Mas primeiro faz a bolinha bem pequenininha e vai colando no desenho. O que eu estou trabalhando aí? Eu já estou trabalhando um atraso psicomotor dessa criança. E eu tenho que trabalhar com os pais isso, porque no caso ela já tinha 7 anos. Não era mais para ela estar colocando bolinhas de papel crepom na árvore, colando bem devagarzinho. Mas quando ela amassa ali o papel, ou comprime ali, ela está trabalhando as mãozinhas ali e já está trabalhando um processo psicomotor. Então, é compreender que essa criança vai ter que ser trabalhada de forma diferenciada. E a gente sabe que isso
vai influenciar, né, o professor, ele precisa querer, porque não é fácil, muitas vezes, numa escola pública, estar com 40 alunos numa turma, 45, 35, vamos dizer assim, 35, 30 no primeiro ano, e pegar um aluno com atraso psicomotor, motor, e aí vai contar com a ajuda da pedagoga fora de sala de aula, do diretor, que se o diretor for um diretor presente, ele ajuda. Se a pedagoga for uma pedagoga atuante, ela vai ter que tirar um pouquinho, às vezes, essa criança, de repente, para fazer uma atividade diferenciada, tem que chamar a família, os pais dessa criança para uma conversa e se ir propondo atividades diferenciadas que trabalhem justamente nessa perspectiva. E para finalizarmos o nosso podcast, a professora Elane Cristina vai dar algumas dicas para a senhora, professora, como a gente poderia se aprofundar mais nesse assunto, em filmes, em séries, isso até mesmo. em livros. Caio, a gente pode se aprofundar muito nesse assunto procurando ler sobre neuro, né? Tem um site muito bom que eu gosto de escutar, que o site que eu digo assim é YouTube, tá, gente? Eu tô meio assim, site o YouTube, tem o YouTube da Neurosaber, cliquem lá, né? Dê um like, né, que chamam, né? Dê um like lá, se inscreva no canal do Neurosaber, porque tem muita coisa boa, explicações maravilhosas da professora e neuropsicopedagoga também na página do Neurosaber. Um curso também muito bom, uma pós-graduação hoje. Nós temos na Faculdade Boas Novas a pós-graduação de psicopedagogia, né, que vai trabalhar as dificuldades na aprendizagem que trabalha exclusivamente com dificuldades na aprendizagem. Dentro do seu currículo tem também a parte da psicomotricidade, então, Faculdade Boas Novas, psicopedagogia, o curso, e outros cursos aí que nós temos na faculdade, e procurar livros também ali, né? Nós temos livros de A Psicomotricidade na Educação Infantil, que eu recomendo para vocês, vou repetir, A Psicomotricidade na Educação Infantil, uma prática preventiva e educativa. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é do Sanches, tá? Pegue aí, você vai anotar o nome, vai na internet, já vai direto aparecer para você a imagem do livro, mas o autor dele é o Sanches, tá? É Pilar Sanches, a Marta Martinez e a Yolanda Penalver. Esse livro é da Artmed, justamente porque psicomotricidade trabalha muito a educação com saúde, não é só o pedagogo que estuda psicomotricidade, não é só a licenciatura de educação física que estuda psicomotricidade. Então, esse livro é ótimo, e tem um outro livro também da Fátima Alves, que é Psicomotricidade, Corpo, Ação e Movimento. Livro da Fátima Alves, Psicomotricidade, Corpo, Ação e Movimento. E inúmeros outros, mas eu vou deixar esses dois aí para vocês, que dá para vocês de repente na internet, tem muitos e-books também, gratuitos, falando do tema. Eu até consultei, tem um e-book muito bom também, que você pode ver lá, mas alguns e-books são pagos, né, como o de transtorno, tem um e-book ótimo de transtorno da dificuldade, transtorno psicomotor e aprendizagem, deixa eu falar novamente. Tem um muito bom chamado Transtorno Psicomotor e Aprendizagem, que você pode também estar procurando aí, que é da Raquel de Carvalho Pereira. Tem o livro normal e tem o e-book dele também, que você pode estar baixando, mas se não me engano o e-book é pago, é um valorzinho aí, mas vale a pena, porque fala de reeducação, fala de terapia, olha que coisa legal. O curso de pedagogia, ele te dá essa ampla, sabe, abre um leque maravilhoso. Ele não é um curso só que trabalha dentro da escola. Você pode, de repente, trabalhar depois patologias, distúrbios, né? Sintomas na área da psicomotricidade, tá? E, de repente, está partindo para um outro campo depois, da neuropsicopedagogia, que é um campo já que entra já na parte neurológica, tá bom? Existe algum filme ou alguma série que trabalha essa Olha, área Caio, alguns filmes de são legais de ver. Eu acho que você já até assistiu, que não tem, né, na realidade, um tema específico a esse filme, psicomotricidade. Mas tem alguns filmes como aquele Estrelas na Terra, você já viu? Muito
muito bom, que trabalha. Sim, sim. Aquilo ali, dentro daquele filme, você vai tirar não só a perspectiva ali da dislexia, ou olhar para ele com a perspectiva da educação especial. Comecem também a assistir determinados filmes que focam a educação na perspectiva da psicomotricidade, que você vai verificar o quanto as crianças precisam desse fator psicomotor. Tem até esse filme agora recente, muito falado na Netflix, me ajudem no nome agora, O Milagre da Cela 7. Isso, O Milagre da Cela 7. Ou seja, quando a gente começa a adquirir o conhecimento sobre o conceito de psicomotricidade, que envolve saúde e educação, eu vou começar a assistir filmes e vou começar a ver, olha, ali tem psicomotricidade, dava para trabalhar esse link aqui, dá para fazer isso. E inúmeras questões, tá bom? Arrasou. E queremos agradecer à professora Elane, né, por ter aceitado esse desafio de gravar um podcast. E também todas as pessoas que assistem. Inclusive, se você quiser que a professora Elane retorne aqui para falar sobre um outro assunto, sobre uma outra temática, deixe seu comentário, deixe seu like. E a professora Elane pode voltar, né, professora? Para falar sobre vários diversos assuntos. assuntos. E vou dizer uma coisa para vocês, a psicomotricidade para mim foi tipo assim, um presente, porque eu gosto muito da área do direito educacional, né? Eu tenho formação em especialização em direito educacional, em gestão escolar, já ministrei várias disciplinas de gestão, vou estar fazendo uma live no meu YouTube aí e também no Instagram sobre gestão, convido vocês também. Vou estar falando sobre gestão escolar, liderança em gestão escolar, que é um outro tema que eu gosto muito, mas para mim tudo é prazeroso, tá bom? E é isso, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que assistem, que chegamos a 10 mil visualizações no nosso Foi muito rede de prazer streaming, lhe né? conhecer, E professora. muito obrigada a todos. Obrigada, espero estar voltando aí com vocês outras vezes, tá bom? Também esperamos. É verdade, pessoal. Até Então, a tchau, próxima. pessoal. Até a Tchau. próxima.